Fala, nação! Hoje o assunto é daqueles que fazem qualquer torcedor parar tudo para acompanhar. O Flamengo vive dias intensos nos bastidores, com especulações sobre reforços, debates sobre o desempenho de jogadores importantes e uma grande polêmica envolvendo o presidente BAP, a presidente do Palmeiras e até SAF do Vasco. E olha, tem muita coisa acontecendo. Começando pelo mercado da bola. O presidente do Flamengo resolveu abrir o jogo e falar sobre nomes que estão no radar do clube. Entre eles, jogadores de peso, atletas de seleção brasileira e que sem dúvida elevariam ainda mais o nível do elenco rubro-negro. Mas o BAP foi sincero. Ele afirmou que não basta o Flamengo querer contratar. É preciso que o jogador queira vestir o manto sagrado. Além disso, existe concorrência pesada do futebol europeu e também dos clubes árabes, que hoje oferecem salários praticamente impossíveis de competir. Um dos nomes citados foi Luiz Henrique, o atacante que brilhou no futebol brasileiro e atualmente atua no exterior, continua sendo monitorado pelo Flamengo há bastante tempo. Porém, segundo o BAP, existe um detalhe importante. O sonho do jogador é atuar na Inglaterra. E aí surge a pergunta que divide a torcida. Como convencer um atleta que deseja jogar na Premier League a voltar para o Brasil? Não é apenas questão de dinheiro. Existe projeto de carreira, existe ambição, existe o desejo de disputar as maiores competições do mundo. E isso pesa muito na decisão. Outro nome que também foi citado é Danilo. Experiente, vencedor e com passagens pela seleção brasileira, ele seria um reforço gigantesco para qualquer clube do país. Mas a situação também não é simples. Existem variáveis como salário, interesse do atleta, concorrência de outros clubes e o momento ideal para negociar. Muitos jogadores preferem esperar o fim das competições internacionais para decidir seus próximos passos. Isso acaba atrasando as negociações e aumentando a ansiedade da torcida. E se tem uma coisa que o torcedor do Flamengo não gosta, é de esperar. A nação quer anúncio, quer vídeo oficial, quer apresentação, quer ver reforço chegando no aeroporto e beijando o escudo, mas BAP deixou claro. O Flamengo chegou em um nível em que não pode contratar por contratar. O clube não procura apenas um reforço, procura o reforço. Aquele jogador que chega para resolver, que veste a camisa e decide, que entra em campo numa semifinal e chama a responsabilidade. Isso exige paciência, mas também exige competência porque a torcida cobra. E cobra muito. Aliás, essa cobrança também atinge o departamento de futebol. Muitos torcedores acreditam que o Flamengo deveria ser mais agressivo no mercado. Outros defendem cautela. Afinal, errar em uma contratação milionária pode trazer consequências enormes. BAP revelou ainda que o Flamengo chegou a estudar a contratação de um jogador de altíssimo nível que cogita atuar na América do Sul. O clube se animou, pensou em projeto, avaliou ações de marketing, mas tudo mudou quando surgiu uma proposta milionária do futebol árabe. E aí ficou praticamente impossível competir. Essa é uma nova realidade do futebol mundial. Por mais forte que seja o Flamengo, existem mercados capazes de oferecer cifras muito superiores. Mas a torcida não quer desculpa, quer resultado, quer criatividade, quer inteligência nas negociações, e esse será um dos grandes desafios do clube nos próximos meses. Mas se o mercado da bola já gera discussão, existe um assunto dentro do elenco que divide ainda mais a torcida. Estamos falando do goleiro Rossi. O argentino começou muito bem sua trajetória no Flamengo. Conquistou confiança, fez grandes partidas, mas recentemente seu desempenho caiu. Algumas falhas em jogos importantes aumentaram a pressão, e como acontece no Flamengo, a repercussão foi enorme. Nas redes sociais, os torcedores se dividiram. Tem quem defenda o goleiro e tem quem defenda a mudança imediata. E foi justamente sobre isso que o BAP resolveu falar. O presidente saiu em defesa de Rossi. Disse que o goleiro continua sendo um grande profissional, que possui a confiança da diretoria e que atravessar momentos ruins faz parte da carreira de qualquer atleta. BAP afirmou que não acredita em julgamentos precipitados. Segundo ele, quando o time ganha, a vitória é coletiva
e quando perde, a responsabilidade também deve ser compartilhada. A declaração chamou atenção, porque muitos torcedores entendem o argumento, mas outros acreditam que o goleiro precisa ser cobrado de maneira mais firme. A verdade é que a posição do goleiro é diferente. Um erro pode decidir um campeonato. Um vacilo pode custar uma eliminação. Por isso a pressão é enorme. Mesmo assim, a diretoria demonstra confiança. Inclusive, segundo o presidente, não existe a intenção de fazer mudanças radicais no meio da temporada. A ideia é manter a estabilidade e analisar a situação com calma. Isso não significa acomodação. Muito pelo contrário. O Flamengo continua observando o mercado. A diretoria já estabeleceu prioridades para a próxima janela. Entre elas estão um meio-campista, um centroavante e até opções para a lateral esquerda. O clube quer reforçar o elenco, mas sem abrir mão da qualidade. A estratégia é clara: buscar jogadores que realmente façam diferença e não apenas nomes para aumentar o número de atletas disponíveis. Agora, a exigência no Flamengo é grande. Quem veste a camisa precisa estar preparado para suportar a pressão. E não é qualquer um que consegue. Agora, se você acha que a história termina por aí, se prepara, porque a maior polêmica ainda está por vir. E ela envolve o Flamengo, Palmeiras, Vasco e até uma possível batalha judicial. Tudo começou quando surgiu a informação de que familiares ligados a presidente do Palmeiras poderiam participar da compra da SAF do Vasco. A notícia repercutiu rapidamente e o presidente do Flamengo não ficou calado. BAP afirmou que, caso a negociação seja concretizada nos moldes atuais, o clube poderá recorrer à justiça. Segundo ele, existe um possível conflito de interesses. A preocupação é simples: como que uma mesma família pode ter influência em dois clubes importantes do futebol brasileiro? Essa situação poderia gerar desconfiança, poderia levantar questionamentos e poderia prejudicar a credibilidade das competições. BAP foi direto. Disse que o problema não é a pessoa, o problema é a legalidade da operação. Na visão dele, ninguém pode ter um pé em cada clube. As regras precisam ser respeitadas e, se necessário, o Flamengo lutará para que isso aconteça. A declaração causou enorme repercussão. Torcedores apoiaram, outros criticaram, mas uma coisa é certa: o assunto está longe de terminar, porque envolve interesses gigantescos, dinheiro, poder, influência, e pode mudar o cenário do futebol brasileiro nos próximos anos. O Vasco busca uma solução financeira, quer crescer, quer voltar a disputar títulos, mas parte da torcida teme perder sua identidade, teme se tornar dependente de grupos ligados a rivais. Enquanto isso, o Flamengo acompanha tudo de perto e promete agir se entender que houve qualquer irregularidade. Essa disputa promete render muitos capítulos, e a rivalidade, que já era enorme, pode ficar ainda maior. No meio de tudo isso, uma certeza permanece: o Flamengo continua sendo protagonista dentro e fora de campo. Cada movimentação do clube gera repercussão, cada declaração vira manchete. E agora eu quero saber sua opinião. Você contrataria Luiz Henrique? Acredita que Rossi deve continuar como titular? Concorda com o BAP sobre a polêmica envolvendo a SAF do Vasco? Deixa sua opinião aqui nos comentários, porque a sua participação faz toda a diferença. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, que ajuda demais o canal. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora, ativa o sininho para não perder nenhuma notícia do Mengão. Também peço que você dê uma olhada na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Tem produtos que eu indico especialmente para quem é torcedor apaixonado pelo Flamengo, e tenho certeza que você vai gostar. E se quiser fortalecer ainda mais o canal, confira o QR Code que está aparecendo na tela ou utilize o Pix que está na descrição. Qualquer valor será muito bem-vindo e vai ajudar a continuar trazendo conteúdos diários para toda a nação rubro-negra. Tamo junto, nação, um forte abraço, até o próximo vídeo, tchau!